Bom dia, pessoal, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui, né? Fazendo um cafezinho, começando nosso dia, né? Fazendo um pãozinho. Aqui os nossos gatos. Não sei se dá para ver, né? Que eles. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho da historicidade, né? Bíblica dos eunucos, né? Como eles tinham essa importância nesse reino. Por que isso é tão relevante, né? Porque são fatos que realmente ficam desapercebidos. E a história, né, bíblica, a história contemporânea hoje tem uma carência muito grande acerca de falar acerca desses assuntos. Tem uns 3 ou 4 livros que falam acerca de assuntos, né? Deixa eu lá, acho que é Germaine Greer, né? Tem um livro que fala sobre isso. Uma autora alemã, e outros 2 ou 3 livros que fizeram realmente um grande sucesso, né? O Eunuco Mulher também tem outro livro, e a gente tem essa carência de falar sobre esse tema, e com isso a gente fica desinformado, né? O quanto a Bíblia falou desses personagens de forma histórica, e o que nós sabemos hoje na forma prática, né? Quem são esses? A etimologia que nós utilizamos hoje para os eunucos, que são os assexuais, né? Assexuais. Então, por essa carência, a gente desenvolve nosso tema hoje falando dessa historicidade, essa história que fala, né, dos eunucos. A Bíblia fala de Ebed-Meleque, que era eunuco, é tipo lá do reino de Ezequias, perdão, mas Zedequias. Esse eunuco etíope, lógico que a gente também vai falar que a maioria dos eunucos eram da Etiópia, da Eritreia, ali da África subsaariana. Então, toda aquela região da África, né, eles foram escravizados, e todo processo de eunuco, né, vieram desses ambientes. Os reinos escravizavam negros e castravam eles para trabalhar no reino, né, para cuidar das suas mulheres, para cuidar dos afazeres domésticos, para fazer serviços, né, enfim, para ficar mais dóceis. Essa era a informação, para eles ficarem caseiros, para eles ficarem dóceis, para que eles não tivessem nenhum tipo de vontade de sair daquele ambiente doméstico. Então, buscando entender, né, qual é essa particularidade que os eunucos têm para a nossa vida hoje da sexualidade, que particularidade é essa, né? Foi que isso nos leva a ir para a história da Bíblia. Ebed-Meleque era um eunuco que cuidava lá dentro do palácio, o eunuco etíope, que intercedeu por Jeremias quando ele foi lançado no poço. Então esse eunuco, ele recebe também até uma promessa de Jeremias, né, de Deus através de Jeremias, né, que a gente vai falar, né, logo mais sobre essa promessa. E, enfim, esses eunucos tinham uma forte relevância com os personagens que Deus colocava como rei, como rainha. Sempre tinha um eunuco próximo em momentos específicos da história da Bíblia. Tinha sempre algum personagem que parece ser, né, irrelevante, mas que Deus sempre se utilizava daquele personagem para dar continuidade, para ser uma ponte de ligação, de intercessão, de cuidado, né, de amparo. Sempre teve esta possibilidade. O eunuco eunuco etíope, o eunuco Ebed-Meleque, salva Jeremias do poço, né? Aspenaz, que cuidou também, que era um outro eunuco, cuidou de Daniel e seus profetas, que logo no início ele coloca o seu pescoço, né, em forma de receber uma informação daquela de Daniel,
né, acatar aquela possibilidade de Daniel não se contaminar com os coisas do mundo. Imagina se o rei sabe daquilo. Imagina aí se o rei sabe. Então os eunucos tinham essa particularidade com o reino, sempre estavam dispostos a ajudar o reino de Deus, sempre tinham essa qualidade. Sem contar aí outros, né, outros eunucos que, embora nomes, né, não sejam oferecidos aos eunucos, a gente encontra muito nomes mesmo deles, mas o serviço que eles faziam, estou passando aqui, estou botando açúcar aqui no café, viu pessoal? Por isso eu estou aqui meio... Olha, então o serviço que eles faziam era camareiro, chamava ele de camareiro, né? Mas todo camareiro de um palácio era eunuco, não, sem dúvida isso, era sem dúvida. Então alguns serviços eram falados na Bíblia, mas não eram falados a sua condição, né? Então o serviço de camaradagem, camaragem, de café tá bom, pessoal. Alguém vai querer aí o cafezinho? Então, esses serviços eram feitos por eunucos. Não podia uma pessoa fazer um serviço de camareiro, de mordomia dentro do palácio, que não fosse um eunuco, né? Nem todo eunuco ele era camareiro, mas todo camareiro tinha que ser eunuco. Compreendeu o sofisma aí? Nem todo eunuco era camareiro, mas todo camareiro que tivesse no palácio era para ser eunuco. Então, algumas passagens falam também de camareiro e tal. Então, toda essa linguagem que a Bíblia oferece para os eunucos, sabe? A gente precisa conhecer deles para poder saber do que se trata hoje esse personagem tão importante, mas que hoje o mundo contemporâneo teológico é tão carente dessas informações, muito carente. A gente quase não tem informações acerca dessa pessoa. Estou tentando lavar aqui a garrafa. Pensou, irmão? Pronto, deu certo. Pois é, então essas informações foram sendo irrelevantes para a teologia, para essa percepção, né? E aqui que nos trouxe hoje a percepção da assexualidade. Os eunucos tinham essa grande influência dentro do reino de Deus, mas ninguém sabia, né? E aí tem outras passagens, né, que fala, e historicamente eunucos não faziam serviços, homens não faziam serviço doméstico. E aquela passagem de Lucas, lá onde Jesus disse, olha, quando vocês entraram na cidade, perguntaram aí a Jesus se ele, onde seria o dia da última ceia, onde seria e tal, da ceia. E Jesus fala, olha, quando vocês vão para Jerusalém, vocês entram na cidade, quando vocês entrarem, vocês vão avistar um homem carregando um cântaro de água. Eita Deus! Um homem carregando um cântaro de água. Também é o meu dia, né? Então, essa percepção, essa interpretação fica né, dentro da nossa imaginação. Poxa, um homem carregando um cântaro de água naquele ambiente tão preconceituoso, tão cheio de... Não pode. Que homem era esse? Que homem era esse que carregava um cântaro de água no pleno meu dia e eles tiveram que seguir ele, vá lá e arrume lá o ambiente. Então, meu irmão, aquele ambiente onde Jesus ali se esteve, ali naquela ceia, naquele momento final, é inevitável, irmão, não cogitar que ali havia eunucos naquela casa. Era um homem rico, próspero, e ali tinha um homem, e talvez fosse gentil. O homem a qual Jesus está falando ali fosse uma pessoa gentia, porque judeus não costumavam ter pessoas eunucos sob o seu comando, né? Porque era impróprio, era maldito. Então esse outro paradigma que precisa ser muito bem colocado. Bom, gente, o vídeo ficou muito longo, me perdoe. Estou aqui fazendo um café e eu gosto de conversar aqui assim, dessa natureza, porque eu fico mais à vontade. Tá bom? Mas aí vocês dividem, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, aí vocês escutem aí da melhor forma possível, vejam da melhor forma possível. Os eunucos e a sua historicidade na Bíblia.
Só Reinstead tinha mais ou menos 7 eunucos. Tinha Ebed-Meleque, o etíope, tinha outros. Tem um, rapaz, no Novo Testamento que fala que ele ajudou duas pessoas de Tiro e Sidon, que era um eunuco lá do rei Herodes, que ele chega e eles pedem a ele, e ele vai falar em prol dessas pessoas que estavam passando necessidade, de Tiro e Sidon. Depois a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Um abraço, irmãos. Que a paz do Senhor, né, envolva cada um de vós nessa manhã, no nome de Jesus. Deus abençoe.